Fala pessoal, estamos aqui no primeiro podcast da Movia, no qual eu vou trazer vários personagens incríveis do universo food, desde lojistas, clientes, fornecedores, funcionários, plataformas, todo mundo que está envolvido no universo food tem espaço para ser entrevistado aqui. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu estou trazendo Luquinha Saraiva, que ele é proprietário Vai cortar, né? Da Zuca Pizzaria aqui em Campinas, atende tanto presencial como delivery, e a gente vai bater um papo especial aqui. Meu amigo, meu cliente, muito obrigado por ter vindo. Valeu, meu irmão, obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte e ser o primeiro convidado desse podcast, Aí que eu sim. tenho certeza que vai ter 100 mil edições aqui. Amém, amém. E cara, o propósito desse podcast é a gente bater um papo para você do food, gerar conteúdo, e eu quero fazer as perguntas que você aí ouvindo faria. Então, vai ser um bate-papo que eu quero que você aproveite e gere muito insight para sua operação, para sua história, para sua trajetória. Beleza? Luquinha, cara, antes de tudo, se apresente, sua história, conta um pouquinho como começou a Zuca, conta um pouquinho dos seus números hoje na Zuca, o que você faz, quantos funcionários, onde você está localizado, fala um pouquinho de você, da sua história aí no começo. Boa. Bom, sou o Lucas Saraiva. Depois que eu comecei com a Zuca, algumas pessoas continuam me chamando de Luquinha, mas alguns clientes queridos me chamam de Zuquinha. Então, fiquem à vontade aí para me chamar do jeito que vocês se sentirem melhor, tá? A Zuca começou então em 2024, né? Antes de 2024 eu tive uma trajetória curta assim, mas bem intensa, eu costumo dizer, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Já fiz de tudo que você pode imaginar. Já fui professor de matemática, já trabalhei em agência de turismo, já trabalhei em agência de videokê, mas o que eu queria contar aqui hoje é a partir do momento que eu comecei, de fato, a entrar no mundo empresarial, né? Uhum. Então, eu lembro quando eu passei no programa de estágio da Honda em 2017, eu entrei na área de compras e lá eu tive meu primeiro contato com o mundo corporativo. Conheci pessoas muito legais, tive muito contato com o executivo japonês, com a cultura japonesa, né, melhoria contínua, como resolver problemas com dados, né, sempre olhar para os dados para resolver problema. Então a Honda foi uma empresa que contribuiu demais para o meu amadurecimento como profissional. Aí eu gosto sempre de falar também, Lucão, que em 2019 até 2019 eu era estagiário e aí eu fui promovido em 2019, que foi para mim uma mudança de chave. Uhum. Todo mês de abril na Honda tinha uma mudança da estrutura como um todo, global. E naquele ano de 2019 teve uma mudança que eu fui promovido, meu chefe, né, o Bruno Daniel, sempre falo o nome dele, que é uma das pessoas que mais me inspira, foi promovido para supervisor, e o chefe do meu chefe, que é o Rodrigo Becker, que também é uma das minhas maiores referências, foi promovido para gerente. Então, naquele abril de 2019, foi um momento muito marcante para nós três. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar mais perto desses dois caras, que para mim são as maiores referências que eu tenho de profissionais, de como lidar com equipe, como lidar com problema, como lidar com resultado. E de 2019 a 2022 eu atuei como engenheiro de compras, né? Já tinha finalizado ali e comecei a trabalhar como efetivo na Honda. Aí em 2022 eu já estava passando por um momento que, olhando um pouco mais para minha carreira, falando assim, onde que eu quero chegar, quanto tempo eu quero chegar lá. E aí eu vi que algumas pessoas levavam muito tempo para dar o próximo passo lá dentro da Honda. Então eu comecei a refletir sobre isso e eu vi que naquele momento faria talvez mais sentido fazer uma movimentação para outra empresa. Foi quando apareceu a oportunidade de eu trabalhar na CPFL. Na Honda, então, eu estava ocupando o cargo de engenheiro de compra júnior e a oportunidade que apareceu para mim na CPFL era de comprador sênior. Então, eu aceitei o desafio, né? Foi com um peso por deixar essas duas pessoas que, para mim, fizeram muita diferença na minha vida, mas também com muita sede, com muita vontade de encarar esse novo desafio na CPFL. Então, de cara ali em 2022, eu já me deparei com um desafio que hoje eu falo que era maior do que eu dava conta, assim, né? A expectativa que tinham com o meu cargo era uma expectativa muito alta e eu não tinha conhecimento técnico para exercer aquela função no momento. Então, aí a alternativa que eu encontrei foi trabalhar muito mais do que as outras pessoas, né? Eu tive que trabalhar dias 12, 14 horas para entender da parte técnica, revisão de contrato, negociação de minuta, negociação com o fornecedor.
Então, em termos de carga horária, você já estava acostumado com a vida de empreendedor, só que sendo CLT. Exatamente. Então, eu costumo dizer que minha trajetória na CPFL de 2 anos e meio foi um momento que eu me deparei com o trabalho duro, que eu comecei a valorizar como o trabalho duro ele devolve em termos de resultado e rápido, assim, digamos, né? Uhum. Eu tive a Samira e a Paula, que foram 2 chefes, eu sempre gosto de falar porque são pessoas que influenciaram quem eu sou hoje, né? E a Paula, eu costumo dizer que é um tanque de guerra, a pessoa que mais trabalha, que eu conheci até hoje, que sempre cumpria com o resultado acima das expectativas. E a Samira, que era minha coordenadora, foi a líder que eu mais vi se desenvolver ao longo do tempo que a gente trabalhou junto. Então, quando a gente começou, a gente tinha uma relação não tão próxima, né? Ela queria resultado, eu estava começando, então eu tinha que me provar. Então, tinha muita cobrança, às vezes eu ficava meio assim, mas no fim ela se transformou numa amiga para mim. Não só numa líder espetacular, numa líder extraordinária, mas também numa amiga. Então, hoje a gente conversa, compartilha momentos, né? Compartilha vivências, ela no trabalho e eu na Zuca, ela é nossa cliente, teve uma filha recentemente, então é muito legal ver como que o ambiente corporativo moldou o Lucas, proprietário da Zuca hoje, né? Uhum. Até fui numa palestra essa semana do Rafael Matos, que ele fala como em um determinado momento da vida dele, ele precisava entender como as grandes empresas funcionam. E aí o pai dele fala, se você quer saber como uma grande empresa funciona, vá trabalhar para uma. Então, isso acho que faz muito sentido com a minha trajetória. E aí agora vem a virada. Agora vem a Zuca. Que é onde eu quero que se aprofunde. O que fez você trabalhar de 19 a 24 como CLT, ter relacionamento bons com os seus chefes, com os seus líderes, né? Tanto na Honda como na CPFL. Uhum. E aí eu acho que quem está nos ouvindo pode ter essa mesma questão que você teve, o porquê sair da segurança ali do CLT para se aventurar no mercado food, que até então, uma de carro e uma de energia, né? Não era a sua expertise, né? Quero que se aprofunde nesse momento aí, que eu acho que é importante para quem está ouvindo. Boa. Então, 2024, eu lembro que... 2023, na verdade, eu fiz uma viagem com a minha esposa, com alguns amigos para a Europa. Depois de 1 ano e meio trabalhando ali, eu consegui juntar dinheiro, a gente se organizou para ir. E quando eu voltei de férias, eu já tive uma virada de chave. Eu falei, pô, será que a vida é isso aqui mesmo? Ficar trabalhando 12, 16, 18 meses para 1 mês no ano, conseguir juntar uma galera e, se tudo der certo, fazer uma viagem? E aí eu voltei para o trabalho de uma forma um pouco mais desanimada, assim, digamos, né? Falei, a galera que você viajou era empreendedora? Não, só um era empreendedor. É mesmo? Só que era o pai do meu melhor amigo. Uhum. Mas quando eu voltei, eu falei assim, pô, eu preciso talvez repensar a forma como eu tô vivendo, né? Acho que a vida não deve ser levada dessa forma. E aí foi que surgiu a oportunidade. Meu sogro, né, que eu digo que é uma das melhores pessoas que eu conheço, meu mentor, meu amigo, meu sogro, meu irmão também de coração, ele levou a minha situação de certo desânimo, assim, com a vida de CLT para o meu sócio, que é o Marcelo hoje. Uhum. E o Marcelo já tinha a Zuca em Valinhos. E aí ele já estava passando por um momento que também não dependia da fonte de renda da Zuca, e ele me convidou para ser sócio. Então, respondendo a pergunta, essa mudança que eu fiz foi buscando um conforto melhor, um pouco mais de liberdade, de autonomia, mas que quando eu tomei essa decisão, eu não imaginava que nesse começo eu teria que sacrificar muito mais do meu tempo, como está acontecendo. E a sua remuneração na CPFL, quando você optou por sair, não precisa falar número, né? Mas era um salário razoavelmente bom. Bom, muito bom. Considero assim muito bom. Se a gente pegar a média da população, muito melhor, né? Um salário, digamos assim, melhor do que um salário de trainee. Então, então, a remuneração ali não era o problema para você tomar essa decisão. Era muito mais perspectiva de vida do futuro, que você achava que naquele lugar, mesmo pagando bem, não era onde você queria continuar. Isso. Então, assim, não era uma perspectiva de curto prazo, porque eu sabia que saindo da CPFL eu ia ter um salário mínimo, talvez, no começo, mas apostando de que quando a Zuca tivesse o ramp-up ali, eu terei uma remuneração melhor. Uhum. E você, na saída, nesse momento, você não pensou em sair da CPFL para outra empresa? Não. Isso você nem cogitou? Eu sempre tive algo me falando que eu ia ter uma empresa, que eu ia ter meu próprio negócio, que eu ia empreender, sabe? Uhum. Então eu acho que foi uma mensagem do universo também para eu aproveitar essa oportunidade. Uhum. É o que eu costumo falar, eu não
Não sei se a Zuca vai ser o meu negócio definitivo, não sei se eu vou viver de Zuca pro resto da vida, mas eu sei que talvez hoje, para eu aprender como lidar com a empresa, como lidar com pessoas, como entender de marketing, de finanças, de compras, talvez o negócio gastronômico vá me proporcionar tudo isso. Então, pô, nesse 1 ano e meio, a bagagem que eu tenho é muito maior do que se eu tivesse ficado trabalhando em uma outra empresa. Entendi. Então, acredito muito que o aprendizado de um negócio gastronômico como o nosso é muito grande. Legal. E aí, nessa conversa do seu sogro com o seu atual sócio, como que foi essa negociação para sua entrada? Então, eu acredito que a Zuca nunca foi um negócio que foi rentável, assim, né? Porque o Marcelo, meu sócio, ele tem uma outra fonte de renda, ele é advogado, tem outros negócios, é empresário no geral, né? E ele não acompanhava a operação no dia a dia. Então, muitas vezes, ele sabia o que estava acontecendo nos números, mas não sabia no detalhe por que estava acontecendo. Uhum. Então, na minha visão hoje, eu enxergo que faltava uma gestão um pouco mais próxima ali do negócio, para acompanhar indicador, acompanhar as pessoas. E quando ele me convidou, ele fez uma proposta para me dar uma certa segurança, né? Então, até um valor X é o que fica para o Luquinhas, para mim, né? E passando desse valor X, a gente entra como sócio. Então, foi a forma que ele propôs essa sociedade para me dar segurança, né? Para eu ter uma certa base para também fazer essa movimentação. E isso você não precisou aportar nada? Você não Precisei. Você precisou? Precisei. Ah, tá. Então, depois que a gente saiu de Valinhos e viemos para Campinas, 50%. Então, a reforma foi lá, 150 mil. Eu entrei com 75, ele entrou com 75 mais os equipamentos, né? Uhum. Então, foi esse combinado que a gente fez. Pô, legal, cara. Eu acho que é uma história que muitas pessoas vão se identificar, né? Que estão nesse momento de CLT e às vezes quer vir para esse mercado de empreendedorismo. E aí eu quero aprofundar um pouco nisso, nessa diferença. Hoje, você teve 5 anos aí de CLT agressivo, né? Muitas horas trabalhadas, empresas grandes. E 2024 para agora, 2 anos de empreendedorismo, né? Sim. O que você consegue pontuar de ônus e bônus, velho? Não quero comparar. Fale somente do empreendedorismo. Tipo, vai ter que comparar, né? Você vai ter que comparar com o CLT, mas quais são as vantagens que você vê do trabalho em si, do escopo de trabalho, remuneração, comparado ao que você tinha antes, sabe? Tá, vamos lá. Eu acho que a autonomia de tempo, principalmente, é algo que no empreendedorismo me chamou muita atenção durante esses 2 anos, né? Que eu quase tô como à frente da Zuca aí. Por quê? Uma vez que você faz aquilo que você precisa fazer no seu dia ou na sua semana, você pode também se dar o luxo de colocar uma atividade com a sua esposa, ou então, quero, sei lá, sair, quero almoçar fora, né? Você não fica preso às 8 horas do CLT, Sim. ou 8 horas mais, né? Que você tem o compromisso com a empresa. Então, acho que a autonomia é um pró da parte de empreender, né? E remuneração, inicialmente, foi um ponto negativo, né? Porque eu tinha um salário bom, passei a ter um salário ok, assim, né? Pelo menos para me manter. Então, acho que é um ponto positivo para o emprego CLT, né? Então, como aprendizado disso, eu acho que a pessoa que está pensando em fazer essa transição, ela precisa se planejar muito bem, né? Ter talvez um caixa ali, uma emergência, um valor de segurança, saber que o negócio dela talvez em 1 ano e meio, 2 anos, não vai dar o resultado que ela tinha numa empresa. Uhum. Então, acho que essa questão da remuneração é um ponto negativo no início da empresa, mas apostando que, claro, né, fiz um movimento pensando que em um determinado momento vou ter um retorno maior. Lucão, acho que desses dois, são esses dois, autonomia e autonomia e remuneração. dinheiro. Tá, e me conta, quando você era CLT, você liderava? Eu tinha uma equipe, mas não liderava assim no papel, mas a gente tinha as pessoas que eram responsáveis por entregar as tarefas para o nosso coordenador ali, né? Sim. Então, eu sempre tentei assumir essa responsabilidade. Sim. Mas liderar pessoas no papel, no organograma, nunca tive essa função. E como que foi essa transição? Quantos funcionários tem hoje? Hoje a Zuca tem 5 funcionários registrados, né? Uhum. E os demais são funcionários que são freelancers, né? Uhum. São pessoas que vêm trabalhar conosco no final de semana.
Boa, e como que foi para você essa transição para liderar essa galera? É difícil. Eu costumo falar que é uma das partes que eu achava que eu tinha afinidade com esse assunto, que eu sempre li muito livro de liderança, né? Sempre jogava futebol, era o capitão, gostava muito dessa questão, mas no dia a dia eu acho que é diferente, sabe? Você conhecer as pessoas, você enxergar como falar com cada um. Muitas vezes você, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu fui num curso ano passado no Politi lá, Politi Academy. Uhum. Pô, voltei com a cabeça explodindo de tantas ideias, de tanto conteúdo que eu queria aplicar na Azuca. E naquele momento eu fiz uma reunião com todo mundo, falei, ó, gente, a partir de agora vai ser assim, assim, assim. E foi uma reunião, um momento que gerou muito desgaste, porque foi uma quebra de cultura muito rápida. Uhum. E hoje, enxergando dessa forma, eu falo que talvez eu deveria ter abordado o assunto diferente. Deveria ter sido um pouco mais soft, um pouco mais tranquilo em como passar para o pessoal isso. Legal. Muitas vezes você está trabalhando numa empresa, você tem talvez um nível de instrução intelectual e emocional maior ou menor do que uma empresa do ramo gastronômico, né? Uhum. Então, você saber como falar com cada um, acho que é importantíssimo. E foi um erro que eu cometi, mas que desde então eu venho buscando mudar essa questão. Top, entendi. E hoje a Azuca está no Cambuí, não tem mais valinhos, né? Não tem mais valinhos. Eles estão atendendo presencial e delivery. Exato. E me conta um pouco do seu momento atual. O que você está vivendo lá? Como que está a perspectiva para esse ano? Delivery está crescendo, 99 iFood, presencial. Me conta um pouquinho. Abrindo almoço, né? Almoço. Então, me conta um pouquinho de como está o momento da Azuca, até para a galera conhecer o que ela pode consumir hoje, né? Boa. Então, a gente completou um ano, estamos indo para 1 ano e 6 meses agora, né? Ainda considero que a gente é uma empresa jovem, né? Ainda estamos começando, construindo nossa história, muita gente ainda não nos conhece, mas a gente está com muito plano de crescimento, né? Então já estamos com a possibilidade de abrir o almoço, eu acredito que a gente vai ter um aumento de faturamento aí de 50%, né? Uma estimativa chutando baixo, sendo bem realista. Estou passando por um momento de transição em que eu estou saindo 100% do operacional, então até final de dezembro eu ia 6 dias por semana para a Azuca, né? De terça a domingo. Agora eu estou tentando sair um pouco mais até para que as pessoas consigam se desenvolver. Eu tenho a Jo lá, que é uma pessoa, é a nossa líder de salão, se eu já estiver ouvindo, um beijo, abraço para você. A Jo é uma pessoa que eu costumo dizer, eu consigo sair da Azuca e deixar a Azuca lá, sabendo que ela vai tocar tão bem quanto eu, ou até melhor. Então, é uma pessoa chave. E, recentemente, também a gente fez uma aposta no Gustavo, que até então ele era nosso motoboy, uma pessoa sempre muito de confiança, sempre ajudava em tudo que precisava, e a gente trouxe ele para líder do delivery. Então, essas eram as duas funções que me travavam de sair da operação. Eu tinha que ficar no delivery, mas também tinha que ver o salão. Hoje eu já enxergo que, tendo uma pessoa no delivery e uma pessoa altamente qualificada no salão, eu tenho autonomia para sair. Então hoje eu tento aproveitar um pouco mais para fazer atividades mais estratégicas, como compras, né, como olhar a tendência de mercado e não ir terça, quarta e quinta, que são os dias mais calmos, e deixar para atender o nosso movimento, que é 80% ser sábado e domingo, nesses dias. Então terça, quarta e quinta eu tiro para ficar com a Ju, para, sei lá, fazer um esporte, para ir no cinema, para ir no shopping, para fazer coisas mais de lazer, e focar na sexta, sábado e domingo, que são os dias que eu vou ter mais contato, vai ter mais fluxo de movimento na casa. Certo. E hoje delivery está atendendo por onde? Delivery a gente então tem 99, né, que entrou no mercado, balançou, ajudou muito a gente também nesse crescimento, iFood e delivery próprio. Hoje a gente tem um desafio aí de tentar tirar o nosso cliente do 99, não tirar, né, mas converter ele para o próprio. Para o delivery próprio, até para a gente trabalhar com uma margem mais saudável. E também focar até no 99, que está vindo com campanhas muito agressivas, né, de cupons. Então, aproveitar para surfar essa onda de 99. Sim. Cara, e vale até a pena a gente entrar nesse assunto do saia do operacional, que é uma coisa que a galera tá falando aí na internet como se isso fosse um erro. E o grande ponto desse assunto, que pessoas relevantes, né, estão falando que isso é um erro, nunca saia do operacional, que essa é a maior baboseira, as pessoas estão falando a mesma coisa, só que com critérios diferentes. Porque quando a gente fala no food para o dono de restaurante sair do operacional, é para operação não depender dele para acontecer.
Então são donos de restaurante que ficam na chapa, são donos de restaurante que são pizzaiolos, são donos de restaurante que são sushi man, são donos de restaurante que são confeiteiros, ficam enrolando brigadeiro. Então é esse saia do operacional no qual eu sou super a favor, no qual é o movimento que você está fazendo. É que quando você chega num patamar de empreendedorismo muito grande, as pessoas colocam algumas tarefas que para o empreendedor menor parece estratégico, eles colocam como operacional. Sim. Então, essa é a diferença. Só que eu conheço dono de restaurante que para ele num evento estudar, a loja não abriu. Então, é esse tipo de saia do operacional que eu estou falando, que a loja funcione independente de você. Não é que você vai sumir do mapa, não é que você não vai na loja. E o Luquinha, eu tenho certeza que não é isso. Porque o Luquinha é um dos caras mais relacionais que eu conheço, né? Então tá sempre indo na mesa, oferecendo, conversando, conhece os clientes pelo nome. Não vai deixar de fazer isso. Só que a operação, o organograma ideal da operação não tem ele para funcionar. Então você, dono de restaurante que está ouvindo isso, que às vezes você ouve um cara muito grande na internet falando não saia do operacional e você continua na chapa, isso é um erro, tá? Você tem que criar o organograma ideal da sua operação sem você, para que a operação não dependa de você e você consiga circular nas áreas pensando a operação sem fazer com que ela esteja acontecendo. Então, só para esclarecer isso, porque muitas vezes eu apoio saia da operação, aí chega na internet tem uns caras gigantescos falando nunca saia da operação. Então, são coisas diferentes que para o food service funciona muito. Eu sou super a favor, eu acho que os restaurantes crescem quando o organograma o organograma operacional não depende do dono. Que ele consegue sair, vir aqui, gravar um podcast, ir para um evento estudar, viajar, comer em outros concorrentes, sair, ver o movimento, sim, mas também está de olho na operação dele para fazer ela crescer. Tem uma frase muito legal, né, do Rafa Matos, que até que você foi essa semana, né? Se você está fazendo o seu negócio acontecer, quem está fazendo ele crescer, né? Então, assim, se você está lá imerso, operando o restaurante, você não tem energia nem cabeça para pensar estrategicamente, para pensar como que eu vou mudar isso, como que eu vou vender mais, como que eu vou abrir mais lojas, como que eu vou abrir o almoço, como que eu vou abrir... Se você está lá imerso, você não tem energia física para pensar de forma excelente. Então, acho que faz todo sentido esse movimento. E aí, atrelado a isso da Azuca atual, me conta um pouco do futuro, velho. Me conta um pouco onde você quer estar com a Azuca. Você falou que talvez não seja o seu negócio para sempre, então senti de você aí um certo desapego, né? Tipo, é um apego, mas assim, não tô... se precisar mudar, eu mudo, sim, né? Então, me conta do futuro, tanto da Azuca, o que você pensa, como de você como empreendedor. Boa. Eu acho que agora o nosso foco, né, 2026, é almoço. Eu enxergo que a gente tem uma janela de oportunidade muito boa ali no Cambuí, no ponto que a gente está localizado, que é o almoço, né? Pensando talvez na culinária italiana, com uma mistura também de pratos brasileiros. A gente vai trazer uma proposta interessante para que as pessoas tenham ao mesmo tempo uma comida comfort, assim, que ela já sabe o que encontrar, mas também trazendo uma possibilidade de todos os dias comer um prato diferente. Né? Então, a gente vai atacar nessa frente de negócio. Nosso foco principal vai ser almoço, porém a gente também tem muitas ideias, né? O Thiago, nosso pizzaiolo, é um profissional extremamente criativo, está sempre inovando, trazendo ideias para a gente colocar na Azuca, implantar. Então a gente também quer mexer no cardápio. Pensando nisso, né, almoço e cardápio da pizzaria, a gente também quer trabalhar bastante com evento, experiência, porque eu acho que isso traz uma oportunidade não só de movimentar os dias de menor movimento, como também fazer com que o cliente lembre da Azuca não só como uma pizzaria convencional, mas sim, vendo como uma experiência de maior valor. Então, por exemplo, uma ideia que a gente tem, vamos fazer aqui hoje um workshop sobre vinhos italianos e harmonização com pizza. Pô, até intangível quanto que você pagaria por uma experiência como essa, com né? certeza. Você não, e não tem comparação, não né? Tem comparação. Então a gente pensa, talvez, oficina de pizza para criança, a gente já fez eventos desses, foi muito legal. Também é um evento que a gente consegue reverter a experiência do cliente em receita. Então é isso, fazer com que a Azuca não seja vista só como uma pizzaria e também como um ambiente de novas experiências e experiências diferentes que pizzarias
outras pizzarias não conseguem proporcionar. Legal. Cara, eu pensei até uma ideia aqui agora, ao vivo, né? Que é você fazer um dia do pizzaiolo, velho. Que o cara entre na sua cozinha e recheie a pizza dele do jeito que ele quer, personalizado, mas que ele tenha essa experiência de fazer parte da sua cozinha, que é bem bonita, é um aquário ali, né? Uhum. Que aí o Thiago, seu pizzaiolo, abre a pizza para ele, o cliente pode até abrir, né? Pode até abrir. E aí ele recheia do jeito dele, coloca no forno, cara, aí se harmoniza com vinho, pô. Eu pagaria, então, eu iria. Tem muita gente que vem procurar a gente por conta disso. Vocês têm algum curso de pizzaiolo? Então, talvez por que não fazer uma formação de pizzaiolo para fazer pizza em casa, fazer pizza para os amigos, né? Não, e você movimenta terça, quarta e quinta, né? Que você não faria isso de sexta e sábado, até por estratégia, mas seria muito legal. Acho que seria muito legal, estratégia muito massa. Cara, show. E você como empreendedor, né? Onde você quer estar, né, daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que seria sucesso para você? Fala assim, né, cara, Lucão, se eu chegar nisso, se eu chegar nesse número de lojas, se eu chegar nesse faturamento, nesse número de colaboradores, que você vislumbra para você como pessoa, assim, sabe? Caramba, hoje cedo eu fiquei refletindo, né, sobre essa pergunta em específico que você acabou me adiantando, né, para me preparar. E aí eu rascunhava o papel, falava que é sucesso, onde eu quero chegar. E foi bem difícil chegar nessa resposta. Mas eu acho que o sucesso está muito atrelado ao legado que você deixa, né? O legado que eu pretendo deixar num dia que eu não estiver por aqui, espero que daqui muitos anos, né? Mas quero deixar uma história bonita da Azuca, uma história em que as pessoas vão lembrar sempre, na medida do possível, da Azuca como um lugar maravilhoso, uma pizza boa, um bom atendimento. Já tive o pensamento de ter várias unidades, né? De ter escala. A gente teve uma oportunidade de abrir uma unidade em São Paulo também. Foi uma experiência muito enriquecedora, mas que não deu certo. Então, esse momento da nossa unidade em São Paulo me fez repensar também sobre abrir novas unidades. E foi um passo que eu dei, que nós demos, e que a gente não estava preparado para aquilo ainda. Então, hoje, assim falando, eu quero ter mais lojas, quero que a Azuca cresça, mas eu quero que seja um crescimento controlado. Quero que primeiro amadurecer a nossa unidade aqui, saber que tudo vai rodar certinho, que a gente vai ter todos os controles de processos, a gente vai ter todas as pessoas, tudo certo para que a gente possa dar o próximo passo. Agora, eu não sei te dizer se é 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Mas eu me vejo como empreendedor tendo mais negócios, outros tipos de negócio, não só atrelado ao negócio gastronômico. Legal. Cara, e falando sobre isso, você falou da experiência em São Paulo, né? Me conta um dia... aqui é vida real, galera. Me conta um dia triste, velho, que você teve na Azuca nesse 1 ano e meio, que você fala assim, caramba, velho, foi um dia que eu fui para casa desanimado, um dia que pode ter até chorado, pode ter desabafado com a Gil, falando, cara, quero desistir. Conta, você tem algum dia marcante? Tem. Então conta. Eu costumo dizer que empreender são momentos, é como se fosse uma montanha-russa, né? Momentos baixos, momentos altos. Às vezes a gente tem até mais momentos baixos do que momentos altos, só que eu acho que os momentos altos, eles trazem muito mais brilho do que os muitos momentos baixos que a gente tem. E, janeiro é um mês meio complicado, assim, no segmento de food, né? As pessoas pagando imposto, pagando matrícula, pagando tudo, né? Vindo duro do Natal e do Ano Novo. Exatamente. Então, nosso segmento, ele acaba sendo prejudicado por isso, né? E, eu lembro ano passado, pegando o primeiro ano, eu falava, caramba, a gente saiu no faturamento, sei lá, de 90 mil em dezembro, 70 mil em janeiro, sabe? Foi um mês que a gente pagou para trabalhar praticamente. E aí eu comecei a achar que a gente estava indo na direção errada, que as coisas não estavam dando certo. E, todos os dias você fala assim, e se eu voltar a trabalhar? Se eu voltar para a empresa, sabe? Se eu tiver um plano B aqui. Então, não vou falar que foi um momento, foram várias vezes que eu pensei nisso. E se eu não tivesse tido o apoio da Juliana, minha esposa, eu falo isso todo dia para ela, se não fosse por ela, eu não teria continuado. Todos os dias ela fala, vai, você tá no caminho certo, você tá indo bem. Então, eu acho que a vida do empreendedor no segmento de gastronomia é difícil, é muito difícil. Mas eu espero que vale a pena, né? Vendo você, vendo o Arthur, vendo Xuxão, o João, o pessoal que já tá 2, 3, 4, 5 degraus na minha frente, vendo como vocês já conseguem sair, ter mais autonomia, ter mais remuneração.
eu vejo que a gente está no caminho certo. Boa. E aí, como é uma montanha-russa, o jeito que você falou, né? Tem os dias felizes, né? Tem um dia que você falou, saiu, voltou para casa, falando, cara, que legal isso aqui que a gente está construindo. É prazeroso, tá valendo a pena. Tem algum dia marcante que você possa contar? Tem, eu acho que um dia marcante foi no último dia do mês de junho, eu não lembro se foi dia 30 ou 31. Foi o nosso melhor mês de faturamento, né? A gente teve Dia dos Namorados ali, que praticamente Dia dos Namorados foi equivalente a um final de semana. Tá chegando, hein? Tá chegando, tem que se preparar de novo. E vai sair uma sexta, né? Vai Nossa, sair, isso é ruim pra nós, mas não tá é bom. A gente vai ter que fazer talvez a Semana dos É Namorados, né? isso, vai prejudicar a nossa sexta, mas tá bom, vai. Aproveitar o movimento da semana. E a gente veio de uma crescente de 3 meses, assim, crescimento muito acelerado. Foi papo de 100, 120, 130 e 154, 156 mil. Então eu falei, pô, estamos no caminho aqui. Foi, sabe, achei a mapa da mina de ouro aqui. Eu lembro que foi um fechamento de mês muito legal com a equipe. Sempre que a gente bate recorde, a gente sai para comer lanche também. Então foi um dia muito gratificante. E acho que foi esse o dia, dia mais marcante, Lucão. E tem alguma história engraçada? Alguma coisa que você teve com funcionário, com cliente, com fornecedor, que você fala, putz, foi uma cena inusitada, assim, que deu pra dar umas risadas? Ah, tem muita coisa, cara. Acho que essa semana mesmo, né, eu fui servir uma reserva lá. E eu, como o Lucas falou, eu gosto muito de participar da operação, chegar na mesa, ver se o cliente está sendo bem atendido. E nessa mesa em específico era uma mesa de acho que 12 estudantes de medicina. E aí eu conversando com o pessoal, fui servir a menina, peguei e dei com a bandeja na cabeça dela. Na nuca? Na nuca. Aí o pessoal começou a dar risada, foi bem descontraído, foi uma cena legal. Mas teve um dia também que aconteceu uma falha que eu falo assim, como eu deixei acontecer isso? Faltou gás na pizzaria. Sem gás a gente não tem forno, né? Aí, pô, fecha a porta do forno, né? Trabalha com o forno com a temperatura menor, liga pro fornecedor, você consegue me socorrer, pelo amor de Deus? O cara demora 1 hora para chegar, então eu acho que assim, a gente tem muito perrengue para contar, muitos tropeços, mas que eu acho que o mais importante é a gente saber como superar, né? Como dar o próximo passo e esquecer rápido, né? Não se abater. Você falando de gás, eu tenho uma história do começo do Tanks, velho, que o começo do Tanks foi bem árduo, né, velho? A gente passou por poucas e boas, duro, sem grana e tal, beleza. O cara do gás, ele ia abastecer na sexta. E eu pagava no cartão de crédito na máquina. Só que era uma sexta, velho, que eu não tinha limite, mano, e não tinha caixa. E aí eu falei, só que eu não podia ficar sem gás. Aí eu falei, cara, que eu vou fazer, né, velho? Aí estava lá, me apresentei e tal, sou eu, tal, não sei o que, pode abastecer ali. Mano, a hora que ele começou a abastecer, eu meti o pé, mano. Mano, eu meti o pé, tipo, porque eu sabia assim, eu falei, mano, dono de restaurante no começo tem caixa na segunda, né? Aí eu falei, mano, esse cara é colaborador. Tipo assim, ele não vai mudar nada receber agora a segunda, né? Tipo, tá todo mundo de folga. Pra mim vai mudar muito pagar a segunda, velho. Só que o detalhe dessa história depois que põe o gás, dá pra tirar, né? Entendeu? É diferente de uma mercadoria. Então, a hora que ele engatou o gás, começou a soltar gás no negócio, plum, sumiu. Eu não atendi mais o telefone. Aí, na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi o Pix pro gás, viu, velho? Essa história não é que eu fui desonesto, desleal, só ganhei 2 dias. Só. Ganhou tempo, não. Só ganhei 2 dias. E hoje a gente conta dando risada, né? Hoje o nosso fornecedor de gás é super parceiro lá. E nessa época a gente não tinha nem nome pra pôr boleto, velho. Então, assim, era crédito na hora lá, então foi difícil. Resenha. Cara, Luquinha, e referências, mano, de pizza pra você? Quem que você admira hoje no mercado? Galera que você gosta do trabalho? Não só pizza, né? Do food como um todo, assim. Quem são os caras que você segue, que você estuda, que você acompanha, que você se inspira? Que são caras que você fala assim, nossa, esses caras estão num momento de negócio e de empreendedorismo que é um lugar que eu almejo, assim, sabe? Que eu me inspiro. Boa. Eu acho que a maior referência nossa é o Brás. Eu falo assim, hoje, se a Azuca puder chegar mais próximo de ser alguém, quem seria? Seria o Brás. Eu lembro um dia que eu fui segunda-feira, 7 horas da noite, cheguei 6h30, era um encontro com os amigos, e beleza, sentamos na mesa ali,
6h30 começou a chegar gente, 7h30, 7 horas começou a chegar gente, 7h30 a gente saiu de lá, tava com fila de espera. E aí você começa a enxergar, né? Por que será que eles estão com fila de espera? Pô, atendimento espetacular, né? No dia que eu fui. Chopp, para quem tomou, espetacular, padrão, colarinho, chopp Brahma, chopp escuro, pizza espetacular, sendo bem servida, sendo servida rápido, o cara ralando parmesão na mesa, ambiente maravilhoso, iluminação, localização, tudo assim, não tem um A que eu falo, pô, o Brás hoje deixa a desejar nisso. Então, primeira referência é o Brás. Uhum. Sou muito fã do Thanks Burger, né? Inclusive, não puxando o saco, tá, gente? A gente é cliente do Thanks Burger, a gente pede quase toda segunda-feira, né? Segunda é dia do quê? Segunda-feira é dia de agradecer. Dia de agradecer. Ele me manda, vou agradecer daqui a pouco. Então, eu costumo falar que os lanches do Thanks, tem muitos outros amigos com hamburgueria também, mas acho que o Thanks é o que a gente é mais cliente mesmo, né? Em termos de embalagem, dá para ver como vocês se importam, né, com a embalagem chegar bonitinha, a embalagem chegar com o logo, com qualidade, não é uma embalagem genérica, isso. Tempo de espera também, muito bom, muito rápido. Deixa eu pensar, eu gosto muito também dos nossos parceiros e concorrentes daqui do Cambuí, né, que é a Trato. A Trato tem um carinho especial pelo gerente, né, que é um grande amigo. Toda vez que tem algum BO também a gente se socorre e a gente não se vê como concorrente, a gente se vê como parceiro, né? Uhum. Tem milhões de pessoas querendo comer pizza hoje, vai ter pizza para todo mundo, então a gente não se enxerga como concorrente. E esse é um ponto importante que depois que eu comecei a atender donos de restaurante, eu já atendi muitas hamburguerias do Cambuí. Então, são, em tese, concorrentes diretos, né? E as pessoas me perguntam, eu falo, cara, como que você tá dando a sua expertise para um concorrente? Eu falo, cara, eu não sei te explicar, mas desde o momento que eu tô ajudando dono de restaurante, o Thanks só cresce, pô. Entendeu? O Thanks só cresce, entendeu? Então, assim, eu consigo contribuir para o mercado, consigo trazer, às vezes, norte e visão para um dono de restaurante que às vezes está perdido, e ele tem o espaço dele, eu tenho o meu, e tá tudo certo, entendeu? Certo. Tudo certo. Então, acho que esse pensamento eu consumo muito nos concorrentes, né? Sim. Por trabalho e por gostar também, velho. Tem vários amigos que me perguntam, tipo assim, pô, Lucas, se você não come, você come onde? Eu tenho os meus que eu como também, sabe? Boa. Então, assim como você come no Brás e na Trato, eu acho que todo dono de restaurante deveria fazer isso. E, Lucão, não posso deixar de falar a Labratiera também. Ah, cara, a Labratiera, acho que é a pizzaria que está fazendo o melhor trabalho em termos de marketing aí no Brasil hoje. Foi até uma virada de chave também, né? Logo que a gente começou na mentoria, você falou, Luquinha, você está indo conhecer outras pizzarias, você está vendo o que o pessoal está fazendo? E eu falei, pô, não tô. Aí você falou, então vai conhecer a Labratiera. Eu fui, lembro que quando eu fui lá, comecei a prestar atenção em tudo, mas o que mais me chamou a atenção foi a decoração e o ambiente, que o cara cru, né, praticamente começando. E aí, no dia seguinte, fui para Leroy Merlin, eu e a Ju comprou um monte de coisa, um monte de planta e já começamos a decorar, né? Cara, eu insisto com as pessoas para que elas façam isso, porque é meio que você tá comendo para aprender, velho. Exato. Entendeu? Então, assim, além de estar comendo algo gostoso, você tá sempre tendo um insight. Então, eu consumo muito em outros restaurantes, delivery e presencial, viajo, comendo. De cada um eu tenho um insight, velho, que eu consigo aplicar ou num cliente ou no próprio Thanks. Então é muito valioso esse hábito do empreendedor, ele precisa ter. Sim. Então, pô, 100%. Labratiera faz um trabalho incrível, né? Os caras são muito bons. Boa. Tivemos até a oportunidade de conhecer, né? É verdade. O CD deles. Aí, pessoal, Movia Pro, você que não é Movia Pro, o momento é chamar o Lucão e ver qual que é o esquema. É isso, seria a nossa próxima pauta, velho. Movia Pro. Pra quem não sabe, Movia Pro é o meu programa de mentoria. Galera, problemas técnicos do primeiro episódio apagou a TV, agora acendeu de novo. Eu percebi a hora que eu fui olhar pra vocês pra falar do Movia Pro, eu percebi que apagou o nosso logo lá no primeiro episódio, tudo certo, não tem problema, que vale o conteúdo. Ó, Movia Pro é nosso programa de mentoria para donos de restaurante ambiciosos, em expansão, cara. É um ambiente que a gente criou de empreendedores jovens, food service, obviamente, e que estão em crescimento, cara. Então lá a gente tem empreendedor abrindo almoço, tem empreendedor franqueando, tem empreendedor abrindo no shopping, tem empreendedor abrindo dark kitchen, tem empreendedor que é dark abrindo salão,
Cara, tem de tudo, todo mundo crescendo, tem empreendedor abrindo loja nova em outros pontos da cidade. Então, assim, é um ambiente que te tira da zona de conforto de ficar onde você tá. Então, fora conteúdo, acesso, conexão, suporte, então é nosso grupo de mentoria, a gente faz todo um plano de ação estratégico durante 12 meses para você chegar do ponto A para o ponto B, baseado no seu desejo para o seu restaurante. Então, você, quero virar franquia. A gente vai fazer um plano de ação de 3 em 3 meses para que você vire. E, cara, é um grupo muito legal. E uma das exigências também é a comida ser boa, né, Luquinha? Se não for boa, nem Se não for boa, nem vem, porque a gente gosta de comer um no restaurante do outro, pede delivery, todo mundo posta lá no grupo, tô pedindo hoje, tô pedindo amanhã. Então, se sua comida for ruim, não quero não. Não vem, não. Mas eu posso te ajudar a melhorar a sua comida também. Cara, Move a Pro, Luquinha. Então, Luquinha, ele tá com a gente mais de ano já, né? A gente começou em dezembro com o projeto com só a parte de delivery. Aí depois quando você... Dezembro do outro ano, né? Dezembro de 24. 24. E aí o Move a Pro começou junho, julho ali. Aí foi quando entrou. Cara, e o que você vê de maior virtude, assim, velho, do programa? E qual foi o seu maior crescimento, assim? Se puder contar um case que foi marcante, assim, para você, depois que você entrou vindo da mentoria, que fez diferença no seu negócio e na sua vida, queria que você contasse. Tá. Cara, eu acho que as entregas são muito importantes, assim, para a gente começar a estruturar o nosso negócio, né? No meu caso, eu tinha 6 meses de pizzaria quando a gente entrou no Move a Pro, e eu precisava, ainda preciso, eu acredito, né, de uma pessoa que já tem mais experiência com outros restaurantes, com delivery, com salão, para dar o norte para que a gente consiga seguir. Então, eu acho que o acesso que a gente tem, o networking eu digo no geral, né? Tanto eu com os demais mentorados, né? A gente, ontem estava no Nayas lá, comida árabe e Valinhos, conhecendo a cozinha do Arthur, vendo como é que ele trabalha, vendo ele soltando pedido, experiência absurda, né? Uma cozinha que o cara faz, sei lá, 100 pedidos numa noite, eu estou fazendo 20 pedidos numa noite. Com certeza eu vou ter algum insight, algum aprendizado. Sim, com E certeza. também o acesso que eu tenho a você, né, Lucas? Praticamente que 24 horas por dia eu tô te enchendo o saco, tô te chamando aí para pedir opinião, para falar o que fazer, o que não fazer. Então acho que essa questão do acesso que você nos dá 24 horas praticamente é muito importante. Muito importante. Você é uma pessoa muito acessível, você já tem o caminho, né? Já passou pelo momento que eu tô passando. Sim. É diferente você pegar um cara que não sabe nada e tá te falando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, é vivência, é coisa de quem já passou e é coisa de quem já bateu cabeça e viu o que dá certo e o que não dá certo. Vem enquanto tá no começo, viu, que eu sou assim acessível. Depois, quando eu tiver 500 mentorados, vai estar falando com a minha IAV. Aí vai subir o ticket. Aí vai ser outra coisa. Aproveita que eu tô livre, hein? Não tô muito livre não, mas eu dou um jeito. E conta o case do gás, velho, que você pediu o fornecedor de gás lá e o grupo colaborou com você lá, né? Boa. Essa do gás eu acho que foi bem legal porque eu fazia isso na Honda, né? A gente fazia análise de viabilidade de investimento e payback, né? Break-even, payback. E em determinado momento lá a gente estava pagando R$480 no P45 e eu não vou lembrar os números certinhos, mas a gente estava tendo um gasto de R$6.000 por mês, mais ou menos. E aí falei, fiz a curva ABC, né, que você me ajudou a construir, e a gente identificou quais eram os maiores gastos. Depois do aluguel, o gás já era o segundo maior gasto que a gente tinha na pizzaria. Então a gente falou, vamos atacar na prioridade, vamos atacar no gás. Aluguel não tem muito como mexer. Vamos atacar no gás. A energia a gente até conseguiu uma redução, mas o gás foi mais legal. Aí eu identifiquei o fornecedor, que ele tinha um preço muito mais em conta, né? Acho que de 480 ele ia para 360, alguma coisa assim. 25%. Cara, e gás é uma coisa que não tem muita discrepância, né? É 100% preço e atendimento, né? O cara tem que entregar e o preço, né? O preço. E aí eu falei, 480 para 360. Só que aí o cara que estava me propondo fornecer o gás a 360, ele falou, Luquinha, a gente não tem a instalação de gás, o comodato dos equipamentos. Então eu tive que fazer um estudo, né? Eu falei, se eu sair do 480 para 360, eu vou ter que pagar um investimento para colocar a tubulação e tudo mais. Em quanto tempo que eu vou ter o retorno desse investimento?
Então aí a gente fez o cálculo lá, eu lembro que era 6 meses, a gente já batia o investimento inicial. Então, depois de bater o investimento, é só redução daqui para frente. Redução de custo. Então, acho que essa visão crítica, né, essa visão muito voltada para redução de custo e aumento de receita que o Movia Pro traz, é interessante para qualquer negócio, gastronômico. E o interessante do Movia Pro, disso que o Luquinha trouxe, é muito empreendedor andando sozinho, velho. E a gente comenta lá dentro da nossa comunidade, tipo assim, falando, olha o que esse cara fez, que absurdo. Se ele tivesse aqui, a gente não ia deixar ele fazer, entendeu? Então, assim, às vezes os caras estão tomando decisões muito ruins, velho, por não ter alguém para perguntar. Exato. Só para mandar uma mensagem e falar assim, mano, o que você acha? O almoço mesmo do Luquinha, a gente sentou ontem, desenhamos, o Luquinha tava com uma ideia, eu critiquei a ideia, de criticar no sentido de melhorar ela, né? Trouxe pontos para ele pensar, a gente melhorou, ele já me retornou com algo, falou, Lucas, mas tem A e B daquilo que você criticou, como que a gente pode consertar isso? Então, assim, ter alguém para te ajudar a construir e errar menos. E esse ponto é porque eu gosto de contribuir para dono de restaurante, porque eu fui esse cara, velho. Eu errei pra caramba, velho. Acabei de falar aí o case do gás. Entendeu? Tipo assim, igual esse tem mais um monte. Entendeu? Que eu não tinha com quem conversar e tomava decisões erradas, sabe? Então, ter alguém... Hoje eu tenho muitos mentores, né? Tenho um mentor de delivery, tenho um mentor de food service, tenho um mentor de negócios digitais, tenho um mentor de burger. Então, assim, pô, velho, eu tô... tentando ter gente melhor que eu em quase todas as áreas que eu tô atuando. Legal. Então, é isso que a gente tenta proporcionar no Movia Pro. Então, pô, muito legal que eu sei que você gosta muito e a nossa comunidade é, de fato, muito massa. E é isso. Luquinha, curtiu? Tá curtindo? Pô, espetacular. Primeira oportunidade que eu tenho, né, Lucão? Também tenho esse desafio de meter as caras um pouco mais esse ano 2026. Então, te agradeço pela oportunidade. Você é um cara que desde o início sempre apostou em mim como empreendedor, né? Muito claro, massa, muito massa. Você me trouxe porque você também tem os seus interesses, mas você sempre acreditou em mim e falou, Luquinha, você tem potencial. Lembro até que quando a gente fez a primeira reunião, você falou, você é um foguete. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, pô, preciso colocar isso na minha cabeça, preciso encarar todo dia da forma como o Lucas acha que eu posso ser, né? Então, eu não falo isso como papo de vendedor, não. Tipo assim, porque eu vi em você, de fato, potencial. Vejo até hoje, né? Eu sei suas características, você é um cara super relacional, você é um cara comprometido, você é um cara criativo, você é um cara educado. Então, assim, são virtudes do empreendedor que elas precisam ser canalizadas para que você atinja resultados melhores, entendeu? Não dá para ser bom em tudo, velho. Não dá para ser bom em tudo. É a gente pegar as nossas fraquezas e tentar contratar gente que supra elas, velho. Exato. Porque o tempo que a gente vai gastar treinando para melhorar nelas, a gente poderia estar tendo mais resultados nas nossas fortalezas, sabe? Exatamente. Então, é isso que eu vejo muito em você. E esse papel de te encorajar é muito gratificante para mim, entendeu? Porque às vezes você, olhando para você mesmo, não consegue enxergar. Sim. Entendeu? E a gente vendo de fora, falando, mano, esse moleque é muito bom, velho, muito bom, tipo, você é de direção, entendeu? Então, fico muito feliz de você estar nesse momento, de você estar crescendo, abrindo almoço e vai pra Europa, né? Vamos. Aí. A galera do Movia Pro, galera, tem duas coisas. Comida é boa e viaja, o povo sai da operação, vai viajar, a operação funciona, tudo certo, então... Cada final de semana é um. Cada final de semana é um que tá na praia, velho. Isso aí é coisa do Movia Pro, velho. Ó, deixa eu falar pra você, eu tenho perguntinhas rápidas pra você do nosso mercado, que elas são... São duas palavras, né? E elas são... Inimigas não é o melhor termo, elas são opostas. E aí você tem que escolher uma. Tá. Beleza? Beleza. Intuição ou dados? Dados. Dados. Planejador ou executor? Executor. Fazer mais ou fazer melhor? Fazer mais. Fazer mais? Mais margem ou mais volume? Mais volume. Mais volume? Mais giro de pessoas ou aumento de ticket médio? Mais giro de pessoas. Simplicidade ou complexidade? Ou inovação? Simplicidade ou inovação? Simplicidade. Deixa eu ver outra. Mais tendência e trend ou mais clássico? Putz. Vou ter que migrar para mais tendência e trend, porque eu acho que vai ser o que vai me trazer mais retorno. Boa. Frete grátis ou cupom? Frete grátis.
Dark Kitchen ou salão? Salão. Treinar ou trocar? Treinar. Equipe barata ou equipe boa? Equipe boa. Controle ou confiança? Confiança. Delegar ou centralizar? Delegar. Crescer rápido ou crescer sólido? Crescer sólido. Segurança ou risco? Pra quem saiu do CLT, pra vir Risco, empreender né? risco, Vai vem pro arriscar. risco. Vem pro risco. Só quem arrisca vive extraordinário. É isso. Ô, Lucão, e aí só um parênteses, teve muita coisa que eu falei aí que eu tenho como mais correto na minha cabeça, mas que eu sei que não é o melhor para a Azuca. Às vezes é uma visão que eu tenho, mas que eu acho que não funciona para a Azuca. Legal. Então, Você vai ter que achar um meio tem termo que aí achar um meio termo. que te agrade como empreendedor e consumidor e atenda a Azuca, né? Eu sempre brinco disso aí. Minha esposa é assim, ela gosta de vender produtos em que ela consumiria, né? Até aí tudo bem, acho válido, tal, nada a criticar quanto a isso. Mas a minha provocação é: você acha que o dono da Nissin Lamen come miojo? Olha, dificilmente. Você acha que ele é feliz? Então, Muito. então, eu acho que ele não consome o que ele vende, entendeu? Exato. Então, tem até o vídeo do CEO do Mac, né, comendo lanche, saiu aí, viralizou. É. Então, são coisas que você tem que achar esse equilíbrio mesmo, velho, do que satisfaz você como empreendedor, não necessariamente é o que você consome, né? Você pode vender coisas que você não consuma e mesmo assim gerar valor Sim. para aquele público, que às vezes você não é o público, mas você está vendendo para o público que não é você, né? E muitas vezes a gente tem que até abandonar o ego, né, Lucas? Porque você fala, não quero fazer isso porque eu sou contra isso, mas talvez vai fazer sentido pro seu negócio você abrir mão de certas coisas para ter um resultado maior, né? É isso. Então eu tô tentando perder um pouco dessa, eu acho que digamos assim, até uma vaidade, né, que a gente tem Sim. em prol do resultado melhor pro negócio também. Tem um cliente da Movia que se encaixa nesse papo, que é o pessoal do Pista, sabe? Juca, Toca, essa galera aí. Eles são tudo 40 a mais, velho. E fica fazendo festa pra galera de 20 anos, né? E aí eu falo assim, ô Juca, o que lá que você inventou? Ele falou, sei lá, velho. É o que a molecada tá gostando, eu tô fazendo, entendeu? Então, tipo assim, é isso, velho. Ele não é o público, ele mais tá lá, arrebentando pista cheio todo dia, os caras só crescendo. E é bem isso, ele tá feliz como empreendedor, vendendo um produto que ele não consome, né? Então, cara, Luquinha, obrigado, velho. Curtiu? Pô, demais, irmão. Cara, foi muito bom o bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Tem muito insight aqui. E eu te agradeço. Valeu, irmão. Até a próxima. Tamo junto. Pessoal, você que ficou até aqui, segue o canal. Devia ter feito isso no meio, né? Tô aprendendo, galera. Espera. Segue o canal, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com o empreendedor que você acha que vale a pena ele ouvir. Comenta. Se você assistir, tira uma fotinha, marca a gente, que eu vou repostar, quero ver você assistindo e espero que o conteúdo tenha sido legal. E muito importante, dá seu feedback, fala perguntas que você acha que deveria ter tido, não tiveram, perguntas que você gostou muito que a gente fez, assuntos que você gostou que a gente conversou, pra gente melhorar nos próximos e trazer conteúdo cada vez mais relevante para você, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, a gente se vê em breve. Valeu!